Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedores da Liga. Dia 1º de dezembro de 2025, estamos aqui na reta final desse ano, que foi um ano, pelo menos para nós, um ano que foi muito bom, mas muito obrigado, um ano cheio de desafios. E estamos aqui para mais um mês e que seja um mês abençoado. Eu, nessa oportunidade de conhecer os países lusófonos, tenho me conectado com muita gente bacana, com muitos empresários que têm aí uma história que vale a pena ser contada, e hoje a história que está aqui é mais uma história que vale a pena. Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo do nosso convidado. Hoje o nosso convidado é um talento internacional que atravessou o Atlântico para construir sua trajetória no Brasil. Ele é angolano, formado em cinematografia e produção de vídeo pela FIB de Bauru, com especialização em direção de fotografia pela Academia Internacional de Cinema. Está comigo aqui hoje, um prazer te receber, Fernando Filó. Muito obrigado, é uma honra estar aqui sentado nessa cadeira, né? Já vi grandes mestres aqui sentados e pude beber um pouquinho, né, daquilo que tem sido as experiências ao longo dessa caminhada, né, que é a vida. E é uma honra estar aqui com o Luciano, trocando essa ideia. Estou muito feliz e agradeço demais pelo convite e parabenizar, né, pelo excelente time que você tem. Vocês estão muito organizados. Eu, quando mostrei a agenda, né, quando você partilhou comigo, mostrei para minha noiva. Ela disse, pô, Samuel, você já foi para vários podcasts, tipo... Essa pessoa é muito organizada, meu, tipo, nesse nível, então, parabéns. Sabe que você está tocando num ponto aqui que às vezes as pessoas não sabem, né? As pessoas não aparecem. Porque as pessoas me perguntam sempre assim, Filó, como você consegue fazer tanta coisa? Você toca a sua empresa, você toca o podcast, você cuida das suas filhas. Cara, você precisa de um mínimo de organização. Se você não tiver um mínimo de organização e não tiver time, não vai. Você é diretor também, você sabe muito bem, rotina mídia. Exatamente. Esse é o meu xodó, né, hoje. A rotina partiu de um momento muito inesperado. Assim, um breve resumo sobre a rotina. Eu tinha um grupo de primos que foram para a Namíbia, na altura, né? Eu já morava na Namíbia já acho que 2 anos. Eles, depois desses 2 anos, eles foram lá. Também para estudar, né? Porque há muito angolano que naquela altura ia para a Namíbia por causa do inglês, o ensino lá era praticamente britânico e tinha um ranking assim muito, muito elevado, né? Certo. Então era muito produtivo, né? E compensava bastante os bolsos, né, dos nossos pais, diferente de ir para a Inglaterra, diferente de ir para os Estados Unidos ou qualquer outro país. Então, posto lá, íamos sim para estudar, mas a parte do entretenimento não ficava de lado, né? Então, meus primos abriram a Família Rotina. A Família Rotina era um grupo de dança. Certo. Só que eu, naquele tempo, eu já tinha me aposentado da dança. Você foi dançarino também? Eu dançava assim, não dançava como eles dançavam, né? Mas dançava do meu jeito e já fazíamos festivais, assim, de abertura de festivais nas escolas. E assim, a gente trazia muito, muito entretenimento assim, para o povo, né? De modo geral, tanto os namibianos, sul-africanos, tanzanianos e várias outras nacionalidades que também faziam parte daquele mesmo sistema escolar. Aí eu disse, olha, eu já não danço, mas eu estou aqui para vos dar um suporte. Eu disse, olha, vocês precisam de imagem, vocês dançam. Eu naquele tempo já tinha essa visão, eu disse, não, vocês precisam de imagem. Mas como assim, se a gente não tem câmera, a gente não tem nada? Com o celular já se fazia muita coisa, né? Eu conseguia sempre registrar alguns momentos, porque eles estavam evoluindo num nível que precisava mesmo de movimentar aquilo que é a imagem deles, colocar eles nos holofotos, colocar eles nos grupos do WhatsApp naquele tempo, Snapchat. Consequentemente, aí eu disse, mano, quer saber? Eu vou dar um jeito de conseguir uma câmera. Aí eu fui falar com a minha mãe. Quantos anos você tinha? Na altura eu estava com uns 18, 19 anos. Tá. 18, 19 anos. Cara, você não vai acreditar. Minha mãe conseguiu essa câmera para mim. Que legal. Só que deu um B.O. em casa, cara. É mesmo? Deu um B.O. em casa que me deixou muito pensativo e muito preocupado porque meu pai não queria. Se você vai comprar câmera para ele, tem computador para comprar, tem não sei o quê, como é que você vai comprar uma câmera para o moleque?
E aí, com essa câmera, minha mãe fez a gestão dela lá em casa com meu pai. Meu pai, o dia que viu a câmera, não gostou, já deu um berro para mim e disse: melhor parar com essa brincadeira aí, porque eu não gosto dessas coisas. Vais querer chegar tarde em casa, querer fotografar evento, querer fazer não sei o quê. Eu disse: não, pai, mas eu gosto mesmo disso, pai. Mas pai, ele não levou a sério. Depois disso, passou-se um tempo. Consegui fazer todo o trabalho que eu queria fazer com meus amigos, meus primos, alguns colegas da escola. As pessoas começaram a solicitar, né, o trabalho. Depois fui para Angola de férias. Peguei uns aniversários. Eu disse, mas peraí, isso aqui é interessante. É gostoso de fazer, dá dinheiro e as pessoas começam a conhecer muita gente, né? Me faz conhecer muita gente. Eu disse, não, peraí, isso aqui é interessante. Acho que eu posso levar isso mais a sério. Quando volto de férias para Namíbia, acho que aquelas foram as férias do segundo trimestre, acredito. Normalmente na Namíbia nós temos uma feira de vocação, né? Onde você faz testes vocacionais. Sim. Nós chamamos de Career Fair. Vão lá vários stands, né? De engenharia, de agronomia, de várias áreas, né? Tecnologia. E consequentemente, quando olhei o stand do audiovisual, era o AFDA, né? Uma escola de cinema africano. Eu olhei aquele stand, tinha lá um tripé e consequentemente tinha lá um aparato assim muito chamativo. Normalmente os alunos vão em volta de vários stands. Eu fiquei mais de 2 horas naquele stand e eu não fui mais para nenhum outro stand. Eu disse, esse é meu sonho. Esse é meu sonho, eu quero aplicar para entrar nessa universidade. Porque lá ou seja, aquela universidade é sul-africana. Porém, quando chego na Namíbia, ou seja, o próprio sistema da Namíbia, como é que ele funciona? Você precisa aplicar, o sistema da Namíbia e da África do Sul é a mesma coisa. Você precisa aplicar e esperar que você seja admitido, né? Sim. Porém, do AFDA, você tinha que justificar o porquê que tem que te aceitar. Foi onde eu escrevi uma carta, digitando, olha, sempre tive esse prazer, né, de levar essa profissão para aquilo que é o meu país, porque não é considerado como uma profissão. Expliquei a história que aconteceu em casa. Você falou do problema do seu pai, que não concordou com a posição da sua mãe e tal. Você escreveu tudo na carta. Aí os caras me admitiu. E eu, na época, era muito amigo do meu diretor da escola. Assim, um cara que todo mundo fugia quando ele vinha correr, mas ele era meu amigo, assim, sabe? Meu amigo. E eu conversava muito com ele. Ele era na Namíbia. Ele era namibiano, então ele é namibiano, né? E aí eu peguei, assim, fui conversar com ele quando a minha admissão foi aceita, né? Quando fui admitido no AFDA. Aí eu peguei, fui conversar com ele. Ele ficou muito feliz, me abraçou. Ele disse assim, Fernando, é o seguinte. Eu inclusive partilhei isso com o meu cara Dias. Ele disse, olha, eu quando te olhei pela primeira vez, eu vi algo diferente em ti. Ele disse... até vou falar em inglês, né, da forma que ele disse. The first day I saw you, I looked at you like, you're different, boy. You're different. You're really different because the day assim, acho que vou trazer de novo para o português, né? Vou resumir em português. Ele me olhou e disse, olha, eu quando te vi a primeira vez, eu te olhei como um rapaz diferente. E aí eu vi que você é daqueles que, em vez de ir atrás de trabalho, né, você é aquele rapaz que vai conseguir garantir ou criar oportunidade para outras pessoas. Então, vá em frente, meu filho. Ele disse, go ahead, my son, everything will be alright. E eu assim, claro, né, eu fiquei tipo, uau, pensei que ele também, se calhar, tem um nível de pensamento igual ao do meu pai. Mas ele, tipo, na altura tinha a idade do meu pai já é falecido, infelizmente. Eu disse, mas espera aí, ele me motiva nesse nível, sério mesmo. Então vou para cima. Mãe, eu fui admitido, pai, fui admitido. Meu pai disse, não, você não vai ser, eu não vou gastar meu dinheiro para você ir ser fotógrafo. Você vai... Eu disse, pai, eu quero fazer isso. Deu outro rolê em casa, deu outro rolê. Conversei muito com a minha mãe, conversei com o meu irmão, o pai Saba. O pai Saba olhou e disse, meu irmão, eu acho que eu estou a entender o que é que você quer fazer. Vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o pai, vou conversar com a mãe e a gente vai dar um jeito, mas você vai ter que ir. Vocês são em quantos irmãos? Assim, na minha mãe sou único, mas minha mãe tem 1001 filhos.
O pai Saba praticamente é a pessoa que esteve aí comigo desde meus 1 ano de idade até os 12, 13 anos, quando eu saí da Angola para começar a morar na Namíbia, depois vim para o Brasil. Mas o meu pai teve 8 filhos. 8 filhos. Você tem 9 irmãos? 8 irmãos. 8 irmãos, 9 com você. 8 irmãos, com uma que apareceu há pouco tempo também. Epá, a vida dos nossos pais lá no tempo da guerra aconteceram muitas coisas. Então, Aí, Luciano, eu pego. Assim, minha história é muito longa, né? Eu vou tentar resumir. Não, vamos lá, estamos aqui para isso. Vai contando. Eu tinha aqui uma pergunta para fazer da sua infância, já não vou fazer mais. Aí eu peguei, comecei a pesquisar, depois gerou um desespero, porque era muito caro. Assim, estudar cinema é caro. É muito caro em qualquer lugar do mundo. Eu já tinha um irmão que estava aqui no Brasil. Tentei trocar uma ideia com ele. Disse, mas espera, você quer fazer cinema? Você já não acha que o Brasil é uma boa opção? Cara, eu já estava na Namíbia há 6 anos. Eu disse, eu vou no Brasil fazer o quê? Adaptado na Namíbia, falando inglês, tocando a vida, trabalhando. Já estava até a falar africano, cara. E Africano é a língua original da Namíbia? Não. Hoje é considerada como se fosse uma segunda língua, né? Por quê? Porque é a segunda língua mais falada pelos namibianos. É uma mistura de Dutch, né? Que é alemão, com inglês. É uma língua, assim, muito interessante. É muito gostoso de ouvir. Aí eu peguei... Eu disse, irmão, é assim, o Brasil é interessante, mas não tem nada a ver comigo, cara. Você já conhecia o Brasil? Você já tinha vindo pra cá? Não conhecia. Era interessante da televisão. Exatamente. Na televisão, a gente consumia muita coisa, música brasileira, a cultura brasileira em si é algo que sempre tocou o coração dos angolanos. Mas para mim não estava a fazer sentido. O que fazia sentido na altura era ir para a África do Sul, ir aí para a Inglaterra, Estados Unidos e talvez Nigéria, né? Mas, assim, a ideia mesmo era ir para a África do Sul ou ir para os Estados Unidos. Cara, eu fiquei desesperado. Fui cotar nos Estados Unidos, eram $16.000 o semestre. Pensa que nós estávamos na época do auge da crise financeira em Angola. Todo mundo estava a voltar, cara. Eu fiquei desesperado. Meu pai pegou e disse, olha, você quer estudar isso? Tá bom, vamos fazer o seguinte. Você vai lá no Cefajor. O Cefajor é como se fosse um Sesc. Tá. Um Sesc não. O Cefajor é como se fosse... Como é que chama? O Cefajor é como se fosse um centro de formação, mas aqui temos o... Aqui no Brasil tem o... Senac? Senac, exatamente. É como se fosse um Senac. SESI, Senac. Eu disse, você falou Sesc, mas é SESI. SESI, Senac. Também tem o SESI, né? Aí eu peguei e disse, pai, não é bem isso que o pai está a imaginar. Eu sentei com ele, estávamos a ver o telejornal. Eu disse, pai, eu quero ser diretor de fotografia. Toda a imagem que o pai vê do telejornal, tudo que envolve imagem, passa por um diretor de fotografia. Eu disse, mas como assim? Eu disse, pai, a TV, ela precisa de pessoas, né? Precisa de profissionais qualificados para estar aí a operar. Para trazer essa imagem em casa. O pai gosta de ver boxe, o pai gosta de ver notícia, o pai gosta de ver às vezes um filme, ou até mesmo de esporte, né? De modo geral, futebol, basquete. Tem um diretor de fotografia por trás disso, pai. Um cara que tem que pensar tipo, sobre cada plano, sobre cada enquadramento, sobre cada iluminação, cada estética. Tem um cara responsável para isso, pai. Não é um fotógrafo que o pai vai encontrar, tipo assim, sem querer descredibilizar o trabalho de ninguém, né? Não é um fotógrafo que está ali praticamente a fazer um trabalho que ele está a fazer porque tem que fazer para tirar um dinheirinho, estás a ver? Isso é compaixão, pai. Para chegar num nível de diretor de fotografia, é de alguém que investiu, estudou e, consequentemente, gosta muito de fazer isso, porque dá trabalho, é expendioso e eu quero chegar nesse nível. Meu pai disse, olha, não, comigo mesmo não vais contar. Se você quiser, vai no Cefajor, vais fazer um curso, que ele é rápido, 3 meses, vais aprender, vais fazer tuas coisas, mas você vai ter que ser engenheiro. Eu disse, meu Deus. Meu pai me pegou porque, na altura, eu era um dos melhores, assim, fui 2 anos consecutivamente o melhor aluno de informática do meu ano. Peraí, que eu quero falar com você que está assistindo a gente aqui. É o seguinte, empreender às vezes traz dificuldade dentro de casa. Eu sei bem o que é isso e às vezes você precisa de apoio que não vem.
E aí, então, você começa nessa empreitada com o apoio da mãe. A mãe arruma uma confusão com o pai porque não quer comprar a câmera. A mãe vai comprar a câmera, compra essa briga e vai. A hora que chega lá da faculdade, o pai não quer de jeito nenhum. O pai fala, não, você quer mesmo? Então você vai sozinho. Você não vai contar comigo pra isso, não. Nós não vamos gastar dinheiro com esse lance aqui. Arruma um trabalho e toca a tua vida. E aí, assim, foi numa fase, igual eu estava aqui a frisar, onde tudo começou a ficar cada vez mais escasso, né? A vida apertou e não foi mesmo assim um momento bom. Muita gente estava a voltar da diáspora. Minha mãe pegou, disse, pá, eu vou entregar tudo que eu tenho. Meu filho vai ter que ir. Eu tenho o fato, né, Filó, de sua mãe, assim, ter tido só você também, né? Você era a aposta da sua mãe. Por mais que você tenha outros 8 irmãos do seu pai, a aposta da sua mãe era você. Nossa, cara, e assim, eu quando... Falar da minha mãe é algo muito profundo, sabe? E epá, ela é minha pessoa, né? Ela é minha pessoa, hoje, agora mais do que nunca, porque depois de perder o meu pai, ela teve um papo comigo, disse, filho, só tenho você. Isso antes de eu ter meus filhos. Ela disse, filho, só tenho você. Você é meu amigo, você é meu filho, você é meu marido, você é meu tudo. Eu já não tenho teu pai. Seu pai faleceu quando, Filó? Meu pai faleceu em 2021. E aí, cara, assim, foi um outro momento da minha vida, né? Mas voltando um pouquinho aqui para contextualizar essa história. Minha mãe, assim, comprou a briga. Vou vender tudo e vou apostar. Minha mãe comprou a briga, disse, para tudo que eu tenho, vai. Filho, conversa com teu irmão. Não, na verdade foi o meu pai que me sugeriu. Meu pai, tipo assim, ele tava com o pé atrás. Porque assim, hoje eu entendo, né, a preocupação que meu pai tinha, né, na altura. E eu vou chegar também nesse momento onde ele parou, depois entendeu. Mas o meu pai, assim, ajudava, mas não ajudava. Ajudava, mas não ajudava. Até que chegou o momento que a minha ex-cunhada, né, meu irmão já estava aqui no Brasil. Ela chegou e disse, não, peraí, cunhado, vem, vou te explicar uma coisa. Aqui na FIB, né, tanto que o nome da minha faculdade foi FIB, Faculdades Integradas de Bauru, foi um game change na minha vida, foi necessário. Ela disse, olha, tá a abrir aqui um curso de cinema, que chamavam Produção Audiovisual, e tá muito legal, vou te mandar o trailer e ver o que você me diz. Ela pegou, uma pessoa que tem um carinho enorme, ela é fruto, né, desse todo andamento, né, que nós temos hoje. Ela pegou e disse, olha, vê e me diz alguma coisa. Cara, eu quando vi aquele trailer, estava estreando o curso, e eu disse, não é possível, mano. É aí onde eu vou. Suelen, como é que funciona? Me fala, quero saber, não sei o quê. Aquela ideia de eu não vou pro Brasil, o Brasil não é o que eu quero ir pra Inglaterra, quero ir pros Estados Unidos, acabou num vídeo. Cara, os caras são tão bons que conseguiram me vender em um único vídeo, assim, em português, com aquela vibe, mostrando chroma key, câmera, todo mundo assim, indo junto. É FIB. Foi das melhores campanhas que a FIB já fez, assim, a nível de produção. Eu olhei aquilo e disse, essa é a minha vida, eu quero isso pra mim. Aí eu peguei, comecei a trocar ideia com ela, ela me disse, olha, Fernando, pelo curso tá a estrear, cara, tá muito acessível, eu acho, pelo que você me passou. Eu disse, sério? Aí a gente foi bater os cálculos depois do final do dia. Os $16 mil que eu ia estar gastando nos Estados Unidos seria praticamente a minha estadia toda no Brasil até me formar. Eu disse, não é possível. Não é possível. Mãe. Aí eu cheguei todo empolgado. Mãe pegou a mãe, ficou toda feliz. Eu disse, mãe, eu vou ter que ir. Pegamos, começamos a ir atrás da papelada toda. Desespero. 6 meses o visto não saía. Eu falei, pronto, já não vai dar certo. Visto sair, eu disse, não, só vou acreditar quando eu estiver no Brasil. Visto de estudante? Não, visto de turista. Naquele tempo eu tinha que vir como turista. Hoje a gente tem uma cooperação que não precisa de visto Brasil-Angola, agora não precisa de visto para o Brasil, né? Angola ainda precisa, infelizmente, agora o Brasil é que já não precisa para ir para Angola. Eu fui para Angola esse ano eu não precisei tirar visto. É que as leis migratórias, são bem adversas, né? Esses termos aí, às vezes... Não favorecem do jeito que a gente às vezes quer, né? Sim. Claro, melhorou muita coisa aqui, né? O Sim. sistema migratório para nós como angolanos, né? Mas ainda não está liberado
o visto, e se estiver liberado, acho que a população daqui vai dobrar. Os angolanos têm, assim, nessa minha trajetória aí pela lusofonia, eu tenho visto a quantidade de quadros de pessoas que têm grandes posições nos seus países que estudaram aqui. Isso é um negócio absurdo, assim, que o brasileiro não tem ideia. Você chega aqui em Bauru e encontra uma comunidade angolana, tinha uma comunidade angolana, qual que foi sua maior dificuldade de adaptação em Bauru? Cara, assim, após eu chegar em Bauru, o bom é que o meu irmão também já me preparou psicologicamente, né? A minha cunhada Suelen foi me buscar no aeroporto, conseguiu meio que desenrolar aí para mim. Ela foi a primeira vez também que ela praticamente veio para São Paulo, ficou toda perdida aqui. Mas posto em Bauru, eu vivi um Bauru diferente, porque meu irmão preparou um cenário assim na minha cabeça. Disse, olha, não pensa que é Copacabana. Lá você é na roça, você vai encontrar cavalo na estrada, vai encontrar muita coisa que se calhar você em Luanda não está acostumado, ou na Namíbia você não esteve acostumado. Quando eu chego em Bauru, eu disse, não, peraí, cara, eu liguei para ela e disse, não, você é louco. Você colocou uma imagem de Bauru na minha cabeça, tu a chegar aqui, tu a encontrar prédios, shoppings, tipo, uma cidade assim. Bauru é uma cidade grande. Minha sogra é de Bauru, minha sogra é na cidade em Bauru. Então a gente vai para Bauru eventualmente. Eu vou para Bauru com a família. Eu trabalhei muito em Bauru, tive clientes em Bauru. Conheço Bauru. Não vou falar que eu conheço bem, mas conheço um pouco de Bauru. Dizem que quem bebe água de Bauru sempre volta, né? Bauru e região ali, Bauru, Jaú. São Manuel, conheço um pouquinho ali aquela região. Muito gostoso, eu tenho um carinho enorme por Bauru. Assim, a nível da adaptação foi tranquilo, foi bem tranquilo. Nós costumamos dizer, os angolanos estão preparados para morar em qualquer lugar do mundo. Porque na infância, né, a gente viveu um nível de dificuldade onde a gente teve que se reinventar quase o tempo todo, né? Então, foi bom, foi necessário. Também viver essa experiência, porque a gente ouve muita coisa, né? Nas novelas, nas músicas. Posto aqui também você vê um Brasil diferente, né? Para você noção, a imagem que muitos angolanos têm, principalmente os angolanos que vão para a Europa, né? Que vão para Portugal, eles olham e perguntam como é que vocês conseguem ver no Brasil, porque tem muita criminalidade e, consequentemente, a gente ainda vê vocês indo para o Brasil, a falar bem do Brasil. A gente, assim, criminalidade tem em todo mundo, né? Angola também tem criminalidade. Na altura eu nunca havia presenciado nenhum assalto. Eu comecei a ver essas coisas agora, né? Depois de quase 10 anos. Estando em São Paulo, capital, né? Exatamente. Porque em Bauru, o interior de São Paulo, de maneira geral, é muito tranquilo, né? Todas as cidades do interior de São Paulo, elas são tranquilas, cidades calmas. Mesmo cidades como Bauru, que é uma cidade de muitas universidades, né? Bauru, Marília, que são cidades das universidades, são cidades de estudante, é cidade calma, né? E da população local também. Pois né? é. Quando o seu irmão fala a respeito da questão da agrícola, né? Do cavalo e tal, tem, mas é mais afastado. Você foi pro centro de Bauru, você foi viver essa vida universitária, né? Bauru é uma cidade universitária e tem coisas assim que praticamente quase toda cidade grande tem, né? Muito pelo contrário da realidade que o meu irmão estava a viver em Lins. Ele lá em Lins praticamente é um pouquinho mais subdesenvolvido. Quem às vezes para eles virem vivenciar uma experiência de um shopping, tem aqui para Bauru. Bauru é uma cidade grande e ainda penso em voltar para lá para morar. Para Bauru? Para Bauru. Olha que interessante. Olha que interessante. Não, o clima é bom. Lá é quente, hein? Bauru é quente. Lá é bem quente, mas eu gosto. Eu gosto muito desse clima tropical, né? Desse calor humano. Angola também é quente. Angola também é quente, exatamente. Eu não sou cara do frio, não. Mas assim, voltando um pouquinho, só para contextualizar essa parte da história, porque quem está aí do outro lado deve estar aí, mas espera aí, como é que depois o pai... Resumindo, meu pai, posto aqui no Brasil, 3 meses comecei a trabalhar, minha primeira experiência de emprego, comecei a trabalhar na área. Eu disse, mãe, nem que for para enrolar cabo da Globo, eu vou e vou fazer acontecer. Entrei para a faculdade, fui muito bem recebido, mesmo faltando alguns documentos, o pessoal disse, olha, não, você não vai estudar aqui, vai estudar, então está tudo bem, quando o documento sair você coloca aqui. E a gente faz a atualização do teu cadastro. Fiquei tipo, sério? Isso já em Angola não existe. Na Namíbia
Pior ainda. Você chegou e encontrou de cara o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Eu fiquei tipo, uau, meu, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Tipo, yeah, aqui, mãe, aqui é diferente, mãe, aqui é bom, o pessoal não complica. Só quer, assim, descomplicar todo o nível de dificuldade que você tiver. Aí eu fui indo, comecei a faculdade, tive muitos colegas assim queridos. Comecei a trabalhar na produtora do Kleber, na SP Center, foi a minha primeira casa. Meu pai, na altura, ele ficou, opa, peraí, você quer estar a trabalhar? Como assim? Eu disse, não, sim, pai, estou a trabalhar. Ah, não, sim, eu vi que você está a trabalhar. Porque, pô, nossos pais às vezes são um pouquinho orgulhosos. Eu disse, está bem. Depois de uns 6 meses a 8... E você foi fazer o quê? O que você fazia? Você falou que queria enrolar a cabo, mas você estava fazendo o quê? Não, lá eu estava como editor. Tava editando já. Você lembra qual foi o seu primeiro projeto? Meu primeiro projeto foi um institucional para uma fábrica em Bauru. Não vou lembrar agora o nome da fábrica. Mas, cara, eu demorei 1 mês para conseguir fechar aquela edição. Cara, foi difícil. Eu estava a receber por diária, porque eu não podia ser contratado ainda naquela altura. Tava assim, entrei meio como um estagiário, né? E foi difícil pra caramba, mas quando o dinheiro chegou na mão, eram R$300 que eu ganhei. Eu fiquei tipo, meu, foram os melhores R$300 da minha vida que eu já recebi até hoje. Eu tipo, uau, meu, trabalhei, tipo, esse é o Kumbu. Trabalhei no Brasil, aqui na América. Como é que é? Esse é o quê? É o Kumbu? Esse é o Kumbu, meu Kumbu, porque... Pensa que naquela altura ainda não era comum nós angolanos assim ter que ir para a diáspora e trabalhar. Depois dessa crise financeira, as pessoas começaram a acordar para a vida e começaram a trabalhar, porque nós recebíamos mesada e às vezes era mesmo tranquilo. Já não tinha essa mentalidade de que, olha, vou imigrar para viver, vou desenrolar aí, vou ver o que eu faço. Igual está acontecendo agora com muita frequência, né? Tanto os angolanos, tanto os brasileiros indo para fora. Mas aí eu comecei a faculdade, os amigos começaram a ver muita diferença, né? No costume, cultura. Pô, Fernando, não é muita diferença. Por que você não abre um canal no YouTube? Foi aí onde o jogo começou. E no YouTube ganhei uma popularidade muito legal, muito interessante. Quando meu pai veio aqui a primeira vez, nos paravam... Seu pai veio? Veio, teve que vir. Porque a minha mãe teve uma cirurgia, né? Minha mãe veio primeiro, depois meu pai veio na sequência. Aí meu pai começou a olhar, tá a nos parar. Foi no tempo que o 99 começou, nós pegamos dos primeiros 99 de Bauru, nós já estávamos a aderir, porque naquele tempo andávamos de táxi mesmo, aqui no Brasil. 99 táxi. 99, exatamente. Aí a gente apareceu um fã que veio nos pegar. E ele, seu filho, cara, eu te acompanho na internet, não sei o que. Meu pai, tipo, peraí, o que tá acontecendo? O seu pai não tinha visto ainda o canal lá? Não, mas, cara, é assim, ele estava a tentar se abster, né, de tudo que envolvia essa decisão, né, que eu tomei de me formar nessa área. Que ele, a princípio, era contrário. Exatamente. Ele depois parou. E ele não chegava para mim, chegava para minha mãe. Esse teu filho, então, o quê? Tua vez para ele parar na rua, não pedir foto. Eu disse, não, teu filho é famoso. Esse teu filho é famoso. Sério? Pá. Cara, aí a gente pegou, a cirurgia da minha mãe foi um sucesso, a gente foi para Florianópolis. Naquele tempo... Sua mãe veio para poder fazer essa operação? Certo. Tá. Naquele tempo, foi uma época que eu tava ralando pra caramba, consegui juntar um dinheirinho. Aí foi uma viagem praticamente que... Boa parte da viagem foi custeada por mim. Sim. Meu pai disse, não, pera, quem tá a pagar? Não. Aí ele foi para Florianópolis. Em Florianópolis também apareceu também um grupo de pessoas que me acompanhavam o meu trabalho no YouTube, foto, carinho. Nossa, eu te admiro muito, parabéns e tudo mais. Meu pai ficou tipo, não, poxa, esses brancos estão olhando assim no meu filho. Meu, foi um papo, foi um momento muito legal. Eu já estava com drone na altura, já estava assim, a tentar evoluir no máximo, né? Porque já estava trabalhando um pouquinho, aí minha mãe também me ajudando e, foi indo.
numa evolução muito legal. Depois o meu pai me chamou para trocar uma ideia. Disse, filho, eu não estava a entender. Olha que legal. Eu vou pedir para Letícia para ela deixar no ponto ali para o pessoal conhecer um pouquinho do seu trabalho. O Boa. primeiro vídeo aqui que a gente tem. E aí eu vou te devolver agora, filha. Eu não estava entendendo. Vai, continua. E aí? Eu disse, filho, eu não estava entendendo, porque eu disse, olha, filho, é assim, o pai não entendeu quando você falou, eu também fiquei preocupado, porque nós estávamos a investir na Namíbia para você aprender a falar inglês, depois você vai num outro país que não é inglês. Eu fiquei preocupado porque nós não conhecemos os fotógrafos, assim, a vida deles como é, se é mesmo uma profissão estável, se você vai conseguir dar um sustento para a tua família, uma vida digna. Isso me preocupou muito, eu não sabia como era essa profissão. E hoje, eu vendo, né, você está no Brasil há tão pouco tempo e teu irmão já está aqui há muito tempo, e ele ainda não tem trabalho, só está a estudar. Eu disse, não, pai, não é muito por aí, pai, calma. Não, mas eu fiquei a olhar, estamos aqui, estamos a viajar, estamos a usufruir um bocado daquilo que é o teu trabalho. Em tão pouco tempo que você está aqui no Brasil, isso, queria mesmo conversar contigo e dizer que és um orgulho para mim. Que eu tô aqui para te legal. apoiar. Ó, fiquei todo arrepiado. Que coisa boa de ouvir, hein, Filó? Pô, Fernando, que coisa boa de ouvir, cara. Sabe que esse negócio que você falou agora, esses dias eu tava em Macau e a minha mãe mandou uma mensagem linda, assim, minha mãe falou, filho, você não imagina o orgulho que eu tenho de você. Isso é um negócio muito bacana de ouvir, né, cara? E abre portas, né? Acho que quando nossos pais nos abençoam, a gente consegue transcender, né, aquilo que a gente pensa, que aquilo que a gente imagina. É divino, cara. É divino, cara, é divino. Não, e é esse ponto mesmo, né? O ponto de ser abençoado, né? Essa bênção, né, cara? Porque a mãe, o pai, a gente ouvir eles falarem que tem orgulho, é a aprovação daquilo que a gente tá fazendo, né? Eu acho que é esse o ponto. Pô, mas que legal, cara, que legal, assim, saber que você teve esse retorno do seu pai, né? Ele já tinha vindo pro Brasil, seu pai, ou ele veio na altura... Ele veio na altura, né? Veio na altura porque minha mãe estava doente e precisava dessa atenção também. Eu estava estudando, trabalhando. Quando seu irmão estava aqui, ele não tinha vindo ainda. Ele Meu veio irmão... depois que você já estava aqui. Isso, tá. depois da minha vinda, né? Porque ele também ouvia, né? Meus tios falando que, olha, acompanha o trabalho e não sei o quê. E daí, assim, ele começou a me dar um outro nível de suporte. Eu lembro quando... É importante eu falar sobre isso, né? Porque isso vai chamar para conhecer Angola. Nós na faculdade criamos um grupo, que era o grupo do TCC, né? Certo. Nós estávamos a desenvolver uma pesquisa sobre viagem, turismo e lifestyle. Nós fizemos aí um coletivo que se chamava o REC Viajei. REC Viajei tinha como... REC de câmera mesmo, de gravar, Viajei. Ok. Nós brincávamos assim, nas cidades, a mostrar um turismo da aventura, né? Viagem mesmo, lifestyle, isso em 2017. E na época nós já estávamos apresentando um nível muito interessante para a época. Sim. Tínhamos aí grandes referências que nos ajudaram bastante a chegar num resultado legal. E eu disse, olha, agora que eu vou para Angola de férias, acho que eu preciso levar alguma coisa para Angola, né? Isso eu lembro que na altura a TAG me fez uma proposta, porque eu já fazia vídeo para o YouTube. A TAG gostou dos meus vídeos e disse, olha, de 10 classificados, você e mais um foram aprovados para exibir vossos vídeos no voo. Pô, que coisa legal! Que coisa legal! Foi assim, uma notícia que chegou assim de bom grado para mim e foi bastante oportuno. Para você que está assistindo a gente aqui e não sabe o que é a TAG, é Transportes Aéreos de Angola. Então, o Transportes Aéreos de Angola convidou o Fernando Filó para exibir os vídeos dele no voo. E aí, cara, assim, foi bem legal quando recebi aquele e-mail, porque constava lá também, né? Olha, a gente vai exibir no período X até o período X. Era um período de 3 meses. E vamos remunerar você com essa quantia. Fiquei tipo, uau! Primeiro trabalho pago, tipo assim, para uma companhia como a TAG, eu falei, meu, isso aqui foi para mim, né? Tipo, fui embora. Você fez outros trabalhos para a TAG? O que acontece? Tava tudo certo, cara. Tava tudo certo, tudo certo. Aí foi para Angola. Teve que ser aprovada pelo responsável na altura, né? Da parte de marketing e comunicação. Nós temos um problema aí, cara. Nosso país
que já está a ser ultrapassado, né? Mas ainda sente-se, né? Bastante. Eu sei que a devolutiva depois para mim chegou de uma forma de que, olha, cara, infelizmente já não vai rolar. Eu disse, mas por quê? Cara, fui dando meus pulos para entender. Chegou num momento que perguntaram, mas quem é esse cara? É filho de quem? Cara, ficou por aí. Mas disse, não, também não vou parar por aqui. Já que eles notaram, tipo, e gostaram do meu conteúdo, depois eles conseguiram formalizar e justificaram, não, por não ser um conteúdo familiar e não sei o quê, a classificação não bateu, que não sei o quê, você fala muita gíria, na altura eu falava muita gíria angolana, e porque acho gíria angolana misturada com gíria brasileira. Exatamente. Que a faculdade também é boa de ensinar isso, né? Não, estava saindo muita gíria. Mas o que motivou também as gírias foram o quê? Eu falava muito da minha experiência e falava daquilo que são as palavras, a divergência, né, de palavras, né? As mesmas palavras com significados diferentes em contextos diferentes, né? O pessoal tá assistindo a gente aqui, vocês não sabem, o Amilcar, que é quem nos apresentou, tá aqui conosco. Eu vou pedir pro Amilcar mandar aqui o vídeo do canal do Filó pra gente poder exibir. Manda pra mim no Zap aqui pra gente poder aí, cara, foi o que aconteceu, né? Eu disse, ok, tá bem. Assim, eu também não vou poder filtrar os meus vídeos ou ter que fazer uma edição específica, porque não compensa, né? Não vai acabar não compensando. O que eu posso fazer é fazer um outro projeto para vocês, aí onde eu fiz o Filotrip. Filó, vamos parar aqui no Filotrip. Letícia, tá no ponto o vídeo? Pode soltar para nós? Fica à vontade para falar. O vídeo tem áudio também? Tem. Se você quiser assim, comentar... Dá para colocar assim entre linhas, né? Porque depois o pessoal lá pode também depois fazer a pesquisa e olhar. Sim, não, mas vamos colocar o vídeo inteiro. Como é que é o nome desse vídeo aqui agora? Acho que Palavras Diferentes Angola e Brasil. O primeiro. Canal? O primeiro que você me mandou. Caminhar... esse é o Conhecer Angola. Acho que vamos entrar no Conhecer Angola daqui a pouco. Eu tô pedindo para ela soltar o Conhecer Agora. Pra soltar já agora? Bora, vamos que vamos. Vamos, Lelê. Existe um lugar onde a terra fala, a história vive e o futuro pulsa com força. Dos desertos ao verde profundo, das quedas d'água aos oceanos infinitos, Angola é pura diversidade. Cada rosto, cada dança, cada batida do tambor conta uma história que merece ser sentida. Conheça uma Angola que inova, que cria, que avança. Venha conhecer Angola para melhor conhecer o bem de Angola. Venha conhecer Angola. Venha conhecer Angola. Venha conhecer Angola. Conhecer Angola, um convite à descoberta. É de deixar um pai orgulhoso mesmo, meu amigo. Pô, parabéns, cara. Parabéns. Cara, esse é o meu xodó do momento. Esse foi um desafio, né, que o Banco BAI colocou. O que é BAI? O que significa a sigla? O Banco BAI, Banco Angolano de Investimento. Banco Angolano de Investimento. O Banco BAI te chamou... O BAI hoje é dos nossos principais, né, clientes, né? A gente vem tendo uma parceria aí há mais de 2 anos já, a produzir conteúdo, tanto interno como externo. E lembro que nessa mesma pegada do turismo, eu fiz um mini documentário para as Black Sisters in Law. Black Sisters in Law, conheço. Foi a convite do Isidro, na altura, e fizemos assim a recepção. Deixa eu contextualizar aqui para você que está assistindo a gente aqui, ouviu falar Black Sister in Law e não sabe o que é. São as advogadas brasileiras que elas se juntaram, mulheres negras que estão aqui advogando e estão aí bombando no mundo inteiro. Viajaram, já foram para Angola, elas iam, não sei se foram para Cabo Verde e tal. Black Sister in Law. Então você conheceu as meninas também. Maravilhosas. Muito respeito e admiro bastante.
Elas estiveram lá em Angola, a gente teve, né, o privilégio de estar junto com elas a mostrar alguns pontos, né, do país, ou seja, da região, né, que elas estavam aquela região de Luanda. Fomos até Cabo Ledo e foi uma experiência muito legal. A gente conseguiu coletar alguns depoimentos e fizemos aí um mini documentário. E quando a equipe de comunicação, né, do banco olhou, disse: peraí, isso aqui é interessante. Olha, vou desafiar vocês a desenvolverem um projeto como esse. Nós já temos uma rúbrica que é o Conhecer Angola, mas nós queremos algo nessa pegada. Fiquei tipo, uau, que desafio, meu. Aí peguei, elaborei todo o projeto, junto com a minha noiva, aí me ajudando. Vamos colocar assim. Sua noiva é brasileira? É angolana. Angolana. É angolana, tá. Namibiana. Tá. Aí eu peguei, submeti ali a proposta, tudo mais, negociação, vai em negociação e, consequentemente, foi aprovado. E eu disse, uau, esse é o momento. Agora eu preciso pegar e entregar aquilo que é Angola, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é o nosso povo, e precisamos ir com tudo. Precisamos ir com a alma. Sim. Nisso, porque a gente obviamente vê muito conteúdo de gênero, né, sendo contado por outras pessoas que também visitam Angola, mas eu acho que eu e a minha equipe, junto, né, com o banco, trabalhar num produto local, um produto produzido, né, por angolanos, eu acho que isso vai ter um sabor diferente. Opa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós, angolanos, a contar a nossa própria história. Eu acho que foi uma jogada muito boa. Assim, recebi logo o convite e fomos de cabeça, tronco e membro. Me desliguei de quase tudo na altura. Fiquei off, apaguei minhas redes sociais. Eu disse, eu quero viver isso. Quero viver esse momento. Então foram quase 3 meses muito intensos. Isso foi agora, bem recente esse projeto. Estreou agora o primeiro episódio. Estive aí com o Eric, o Folha, que é o homem que narra aí, colocou a voz, também faz parte da nossa equipe da rotina lá em Angola. O Will também, que nos ajudou em todos os processos burocráticos. E o Namias, que foi o nosso driver. Cara, vários perrengues, sabe como é que é a vida da estrada? Vários perrengues, mas foram assim, experiências incríveis, experiências assim, muito legais. E hoje o cliente recebeu esse produto com muito bom grado. E o nosso respeito internamente também se elevou e consequentemente conseguiram entender e olharam como, ok, realmente nós temos um bom parceiro, um parceiro que consegue entender aquilo que é a demanda, aquilo que é o nosso objetivo, e vocês superaram aquilo que eram as nossas expectativas. Estamos muito felizes e orgulhosos. E está fluindo, está sendo muito legal. Nós temos o episódio da Willa, né, que já está disponível no YouTube do Banco Buy. Temos também... São quantos episódios no total? São 10 episódios. 10? 10 episódios. Um episódio para cada cidade. São 10 cidades? São 10 cidades que nós praticamente já visitamos. E, assim, cada cidade... é mesmo um próximo podcast para contar a experiência. Mas conta só para a gente saber as cidades. Você sabe de cabeça as 10 cidades? Nós começamos em Benguela. Vai ser o próximo episódio que vai sair agora. Depois de Benguela fomos para o Namibe. Namibe, pensa numa cidade maravilhosa. Cidades que você talvez não conhecesse em Angola. Como? Cidades que talvez você não conhecia ainda. Parte delas já conhecia, mas muitas foi assim, uma imersão mesmo diferente, tá. Né? Namibe, para você ter noção, onde está o deserto mais antigo do mundo. Tá. Então, vivemos experiências assim incríveis. Passamos a noite no deserto, né, acampados. Depois nós fomos para Willa, que é o episódio que já está disponível no YouTube. Depois da Willa, fomos para o Ambo, onde tivemos um perrengue maluco com o carro. A barra de direção quebrou no meio de uma curva e tinha uma ponta assim, numa zona deserta, não tinha o carro sinal. Quebrou no meio do deserto? Não foi no meio do deserto, né? Já tínhamos saído do deserto, estávamos a entrar na região do Planalto Central, tá. que é a província do Ambo. E aí no meio de uma curva, né, após a ponte, a barra de direção foi embora. Sim, seria um acidente bem fatal.
mas Deus estava a nos proteger e todo mundo saiu assim, sã e salvo. Ficamos ali um tempão, e é uma zona que as pessoas estavam em construção, né? Era terra batida, e ninguém aceitava parar, porque olhavam e, pá, isso aqui, a gente pode ser assaltado a qualquer momento, não sabemos quem são esses jovens assim, com esse carro, mas Deus sempre envia um anjo, né? Amém. E depois dali conseguimos fazer a cidade do Ambo. Como é que vocês saíram dessa? Senão o povo vai ficar curioso. Eu tô curioso. Tô correndo aqui por causa do tempo, mas assim... Não, vamos tranquilo. Estamos aqui com meia hora de podcast. O que acontece, cara? Nós usamos telefones muito tecnológicos. E do nada, de forma muito misteriosa, apareceu alguém. E eu fiquei assim, mas espera aí, essa pessoa veio de onde? Tava muito estranho, cara. Tava muito estranho. Eu disse, não é possível. Os meninos estavam com medo, os meninos estavam comigo. Eu lembro que o Folha no Lubango não esteve conosco. Ele estava em nosso encontro no Lubango, porque ele teve que voltar para Luanda e depois nos encontrar no Ambo. Eu estava só com o Eric, éramos 3, né? E somos muito novos, né? Todos os rapazes menos de 30 anos de idade, e estávamos aí a viver uma experiência de estrada, né? Muito nova também para nós. A gente ficou, estamos lascados. Todo o equipamento está aqui. Todo o drive, tudo que nós já gravamos está aqui. Esse cara, se nos pegar, esse cara deve estar armado, mano. Meu Deus, e agora? A gente tava... Ele foi a pé, cara. Ele chegou andando. Eu fiquei tipo, esse cara saiu de onde? Porque dava para ver quase tudo que estava ao redor. Disse, não é possível. Aí ele chegando também bem desconfiado, né? Tipo, o que está acontecendo? Aí ele chegou, boa noite, tá tudo bem? Era noite. Cara, tava no breu. Era noite. Tava no breu. Tá. Ele chegou e disse, tá tudo bem? O que aconteceu? Aí eu cheguei, né? Tava com bastão de LED, também coloquei assim atrás, né? Desligado, como se eu tivesse também alguma coisa. A gente respirou, eu disse, seja o que Deus quiser. Eu disse, mano, é o seguinte, nós estamos aqui, tivemos um problema no carro, fui conversando com ele normalmente. Mas eu falei, mas não entendi, você tá vindo aonde? Ele disse, não, eu sou guarda aqui da ponte. Fiquei tipo, meu Deus, pô, que alívio. Eu disse, mano, foi Deus que te mandou aqui, cara, sério. Não era possível, tipo, porque pensa, né, como eu referenciei no começo, era uma ponte, e era bem após a ponte que o carro quebrou. E era uma ponte que estava em construção, né, uma zona que não tinha asfalto, estava tudo terra batida. Cara, aí ele pegou, ajudou, disse, olha, nós não temos rede. Mas aqui. Tinha equipamento ali para poder fazer a obra da ponte? Tinha equipamento? Não tinha nada. Mas ele era guarda do quê? Porque aqui nas obras aqui no Brasil, quando você tem algum equipamento que fica à noite, você põe um guarda para tomar conta do equipamento. Eu acho que a zona onde guardavam os equipamentos era uma zona um bocado mais afastada. E ele tava fazendo a ronda. Exatamente. Cara, entendi. Eu peguei, olhei, eu disse, olha, cara, nos ajuda, por favor. Você não conhece alguém aqui na região que pode ser um mecânico que vem aqui nos ajudar para... Porque foi engraçado que o motorista ele estava andando com uma outra peça da barra de direção. Desculpa. Com uma outra peça da barra de direção que dava para substituir. Era só pegar e trocar. Só que a gente não estava com a chave. Disse, cara, nós precisamos de alguém para nos ajudar. Vê aí alguém. Eu disse, olha, eu não conheço ninguém aqui. Eu também não sou daqui. Eu vim só fazer o meu trabalho pela empresa. Mas assim, aqui tem rede, aqui um pouquinho mais aqui para o lado da ponte. Eu disse, sério? A gente foi lá, meio desconfiado também, né? Também não conheço o cara, não vou confiar logo assim. Aí a gente foi, eu disse, cara, aqui não tem rede, cara. Eu disse, não, vamos chegar mais aqui embaixo. Eu disse, não, cara, aqui eu já não vou mais para lugar nenhum. Não, pode vir. Eu disse, não, cara, desculpa. Eu disse, não, mas o meu telefone aqui tem rede. Eu disse, espera aí, vossos telefones são muito tecnológicos, cara. Eu aprendi uma cena que vou levar para a vida, e a pessoa que está em casa anota essa. Ele disse, não, faz o seguinte, aqui se for 5G, nunca vai pegar. Você vai ter que entrar nas configurações do teu telefone e vais baixar para 2G, aí vais conseguir pelo menos um sinalzinho assim, um pauzinho de sinal. Aí eu peguei, alterei, desliguei o telefone, liguei, estava com sinal. Eu disse, meu Deus, eu nunca ia pensar que, tipo, realmente, quer dizer, uma pessoa não letrada, né, conseguiu me tirar de nós às vezes achamos muito tecnológicos, e, cara, tem sempre como aprender com uma pessoa que
que a gente às vezes não bota fé, né? Ou não pensa em aprender alguma coisa. Esse parágrafo eu vou ter que fazer aqui uma pausa e dizer para você que está assistindo a gente, você nunca sabe onde vai ser uma fonte de aprendizado. Todo mundo tem uma sabedoria que a gente tem que prestar atenção e que pode valer a pena. Nesse caso aqui, salvou a vida deles, né? E como salvou? E aí, cara, assim, a gente pegou, consegui conectar com alguns parentes, né, que estavam ali na região, só que a gente estava ainda muito distante do nosso destino e também muito distante do nosso ponto de partida. Aí conseguimos dar a volta por cima, parou alguns carros depois, né, porque viram, tá ali a acontecer realmente alguma coisa. Um cara nos deixou com a chave de roda, na chave de roda não, uma chave, acho que era uma chave 16, né, boca 16. Conseguimos dar a volta por cima e das ligações que nós fizemos, conseguimos um cara da região, só que o cara estava a dizer que não, domingo eu não trabalho, tem que me pagar bem, porque se eu sair daqui, o cara estava chapado pra caramba. Eu disse, eu sei que você não está em condições, sei que você não quer vir, mas vem, cara, você não vai se arrepender. Aí, cara, foi rápido, menos de 20 minutos os caras conseguiram chegar. Solucionaram o problema, tá tudo certo. Pô, cara, muito obrigado. Não, tudo bem, agora o combo, cota. Eu disse, tá bem, o pagamento. O pagamento, o dinheiro, o larjan. Disse, tá bem, mas eu falo com quem do combo? Não, mas tem que ser, quem que falou comigo? Não, eu falei, está bem. Então tá aqui o teu pagamento e tem mais esse aqui. Porque realmente, cara, você nos tirou de uma que a gente não sei como é que seria. E tava frio pra caramba. Era Rio do lado. Aí conseguimos seguir nosso caminho. Chegamos no Ambo, vivemos experiências incríveis também lá. Muitos contos de histórias. Descobri que teve aí um reinado, né? Que comiam mesmo pessoas canibais na altura. Depois do Ambo fomos pro Cubango. Cubango, era quando Cubango na altura, né? Agora é Cubango. Cara, pensa numa cidade linda. Pensa numa cidade onde o rio, assim, atravessa mesmo assim a cidade, no centro da cidade. Olha aquilo, eu disse, isso aqui, com um bom investimento, isso vira uma Veneza mesmo assim, coisa séria. Porque é muito bonito, água limpa. Pensa numa paisagem assim top. Quando o vídeo do Cubango sair, vocês vão conseguir mais ou menos ter uma noção para quem estiver acompanhando, conhecer Angola. É uma cidade muito, muito linda. Me apaixonei. Estive lá em outro momento, né, quando era muito mais novo. E foi fantástico, cara. Foi fantástico. A gente andou à procura de uma cachoeira. Supostamente era uma cachoeira 7 vezes maior do que o Victoria Falls. Eu disse, não, cara, não é água, possível, não é possível. Não, mas olha, vocês vão chegar, são 40 minutos. Sério? 40 minutos? Eu disse, ok. Se for 40 minutos, a gente consegue seguir. A gente andou 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Luciano, a gente não chegava. Eu disse, não é possível. A gente andou, entrou no rio com o carro. O carro ficou entalado no rio, a gente não conseguia seguir, estava a se fazer tarde, conseguimos superar, fomos parar mais no outro rio. Eu disse, não, aqui a gente já não avança. Ou é ou não é, vou levantar o drone. Entendi, você tava com o drone, aí facilita, aí dá pra ter uma visão. A gente andou bastante. Não, o cara disse, não, é mesmo já por aqui. Eu disse, aí tá bom, vou levantar o drone e consequentemente, se não aparecer nada, aqui já era. Cara, subiu o drone. Encontrei uma paisagem. Claro, não era 7 vezes maior do que o Victoria Falls. Fiquei desiludido, né? Eu fiquei tipo, não é possível. A gente andou tudo isso para encontrar uma cachoeira dessa. Luciano, depois de colher aquelas imagens, eu não sei onde é que essa imagem vai estar, mas essa imagem, muitos angolanos quando chegarem em Angola vão ver essa imagem de cara. E tipo assim, foi uma coisa assim, quando mandei pro pessoal lá do bairro, eles disseram que, esse lugar é aonde? E tá a gerar questionamentos até agora. Cadê onde a imagem? É esse lugar? Cadê a imagem? Dá pra gente mostrar aqui? Não, ainda não dá. Não, aqui ó, vamos ter que ter mais um episódio aqui pra poder ver essas imagens de todas essas cidades aqui que o Filó tá falando pra nós aqui. Eu posso descrever como é que é essa imagem. Pensa num meandro, assim, o rio ia fazer assim um meandro, e uma queda d'água muito linda, assim, ao entardecer,
muito verde, muito verde, uma vastidão assim de verde. E é uma imagem que não é comum, até eu nunca vi aquilo, cara. E todo mundo agora nesse momento está a se questionar, todo mundo quando olha para aquela imagem, mas espera, isso é aonde? E qual que é a população dessa cidade, Fila? Tem ideia? Essa cidade, acredito que não passam, pelo menos o Cubango, né, Menongue, que é a capital, não passa de 5 milhões, né? Por aí. É grande, pô. É grande, é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, não. Achei que pelas pessoas não conhecerem, achei que fosse uma cidade pequena. Não, uma cidade grande, 5 milhões de pessoas. Não, e pensa que a própria província em si, né? Eu acho que territorialmente é a província mais extensa, assim, a competir de lado a lado com a província do Mochico, a nível de espaço territorial. E o porquê que essa imagem ou essa cachoeira muita gente não viu? Porque o acesso, a gente teve que fazer caminho, cara. Ah, entendi. Você acessou primeiro via drone, que aí você foi por cima, aí você viu. Não, na verdade o que acontece? A gente estava a seguir mesmo o caminho, né? O suposto caminho que o pessoal da região teve ali a instruir, mas também o pessoal lá não conhecia muito bem, porque eles também frequentavam um pouco aquele lugar, porque era mesmo distante, só que, pá, a sensibilidade de distância que às vezes o povo de São Paulo tem, não o mesmo que de Bauru tem. Opa! Percebe? Não, logo ali, se for para um mineiro, você tem que perguntar o que é esse logo ali. Então. Aí eu peguei, segui, né? E para te contextualizar, né? O pessoal conseguir mais ou menos compreender. Essa cidade, durante o tempo da guerra, foi meio que uma cidade que delimitou, né, aquilo que é o espaço, né? Durante a Guerra Civil em Angola, era uma zona assim muito protegida, né? Porque o povo da UNITA teve a frequentar muito aquela região, né? E muitos desses lugares colocaram minas, aquelas minas explosivas, e o pessoal meio que acabou não acessando muito esses lugares porque supostamente tem uma mina aí, melhor nem chegar perto. É o perigo de explodir ali, Exatamente. perigo de você caminhar e explodir ali. Entendi. Teve uma campanha gigantesca, né, que o governo angolano fez, né, em prol desse processo, né, de remover as minas. Mas ainda assim, por ser uma zona muito, muito afastada, está no sudeste de Angola, né, Milka? Quando Cubango, no caso, Menongue. É sudeste. Ele está ali, faz fronteira com a República da Namíbia, por sinal. E é uma zona assim, onde tem das melhores reservas, né, florestal, né, até a própria parte de conservação mesmo dos animais. Os animais assim, com melhores condições de vida se encontram naquela região. E por conta mesmo do acesso, e pensa que a natureza, né, com pouco acesso, pouca intervenção humana, aquilo parece que fica cada vez mais lindo, brota de uma forma assim muito diferente. E assim, foi muito legal. Foi dos lugares assim que a gente não tinha colocado no roteiro, a gente acabou indo e se fascinou bastante com o que a gente encontrou lá. Quem está assistindo a gente aqui ficou curiosíssimo para ver aí o Conhecer Angola. Como é que faz para acessar? Você já falou aqui que é no site do Banco Buy. Procura... Isso, no YouTube do Banco Buy vocês podem pesquisar pelo Conhecer Angola, é a 6ª temporada. Acho que com base na pesquisa, né, vocês vão conseguir logo dar de cara com o trailer ou com o episódio mais recente, né, ou o mais recomendado que tiver no YouTube, e vocês vão conseguir acompanhar essa imersão, esse convite, né, que o próprio Banco Buy chama para descoberta, e está a ser muito legal e me colocou assim um espírito muito patriota, e eu quero muito explorar outras culturas e estou apaixonado pelo meu país, cara. Que coisa bacana de ouvir. E foi uma recompensa porque, assim, se fazem agora 17 anos que eu não moro em Angola e, pô, cara, ter uma obra dessa, eu sei que pode gerar, obviamente, interesse, né, em muitos empreendedores, muita gente que quer investir. Eu sei que aqui no Brasil tem muitos empresários que procuram investir em alguma coisa. Assim, Angola está aberta para isso, e é um vídeo que também tem como seu objetivo, né, promover justamente esse lado, né? Nós temos paisagens incríveis, temos um país muito receptivo, está aberto. Luciano, se você quiser investir no turismo em Angola, está mais do que convidado. Estamos aqui para dar o suporte, eu, Amilcar, o próprio Banco Buy, e consequentemente
várias outras, né, organizações que também tiverem interessadas, né, em apoiar. E dizer que Angola é muito, muito mais do que qualquer angolano que mora em Angola imagina. Dentro desse projeto nós não conseguimos colocar nem 15, 20%. Tem que viver, cara. Tem que viver essa imersão, tem que viver tem que tocar na terra, cara, tem que encontrar os povos, tem que entrar naquela cachoeira, tem que mergulhar ao fundo do mar. E tem espécies assim no fundo do mar, vocês viram no trailer, que a gente encontrou, praticamente só tem naquela região da Angola, cara. Assim, sabe que você está falando desse convite, né, para investir em Angola, e nós entregamos um trabalho lá, né, Porto da Barra do Dande, nós fizemos uma... Ok. Você também participou desse projeto? Nós participamos do projeto de contenção lá, de uma das contenções do Porto. E agora a gente fez um aditivo aí com a BDM, que é o nosso parceiro lá, então a gente está com esse contrato aditivado. E quando a gente foi fazer a entrega desse projeto, o governador da província de Colibengo soube que a gente estava lá e mandou nos buscar. E aí nós fomos nos reunir com o governador lá, foi uma experiência incrível, eu assumi alguns compromissos, que eu já tô atrasado, então você deve ouvir falar da MMF trabalhando em Angola em breve, perfeito. E Colibengo, estamos lá. Perfeito, Angola eu não sei se você já considera, né, como talvez uma segunda ou terceira casa dos brasileiros, mas é muito brasileiro em Angola, a gente gosta muito, a gente se conecta muito bem. Realmente os brasileiros são nossos irmãos e nós amamos muito, 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 muito os brasileiros. E serão sempre bem-vindos, né? Sabe que o brasileiro que está aqui não tem essa ideia, né? Eu toda vez que vou... e eu sempre falo, um afro-brasileiro quer ir para África. Cara, vá para país lusófono. Vá para país lusófono. É quem conhece a gente, é quem consome a nossa novela, é quem consome o nosso esporte, é quem conhece o brasileiro. Se você sair daqui para ir para Namíbia, realmente você não vai ser recebido do mesmo jeito. Jeito. Não vai. Por quê? Porque é um país de origem inglesa, que teve colonização inglesa, não vai ser recebido da mesma forma. Mas você vai para o país da lusofonia, cara, todo mundo conhece os brasileiros, todo mundo sabe o que tem no Brasil, de onde a gente veio. Então, realmente, eu vivi um pouco disso, fui extremamente bem recebido em Angola. O Milcar foi uma das pessoas que me recebeu lá, muito bem, por sinal. Falei pra ele já que eu ando com ele só de dia, que eu não consigo acompanhar de noite. Né, Mas, assim, eu vivi um pouco disso. Eu fiquei com uma dúvida. Estávamos falando, né, da Rotina Mídia, e aí você falou do grupo de dança, que você parou para dançar e começou a fazer a captação de imagens, fazer os registros do grupo, e você não contou como é que a Rotina Mídia surgiu, porque a Rotina Mídia depois acaba surgindo no Brasil. Não, na verdade surge na Namíbia. Tá. Acaba surgindo na Namíbia, onde depois eu disse, olha, eu preciso contribuir com a parte de imagem e vamos fazer isso explodir, as pessoas precisam ver quem realmente é a família Rotina, né? Aí eu peguei, trabalhei em cima da ideia, já tinha algumas referências locais, abrimos a Rotina Mídia, que na altura era a Rotina Pictures. Rotina Pictures. Rotina Pictures, Aí começamos a fazer alguns trabalhos na Namíbia, aparecemos no Jornal da Namíbia, só que foi bem no final, né, da minha época estudantil, né? Eu fiz o ensino médio lá, aí depois aconteceu que surgiu essa oportunidade, né, esse game change, né, que eu considero hoje da minha vida, né, que é vir para o Brasil, exposto aqui no Brasil, fui estudando bastante, fui me capacitando, fui trabalhando e me conectando com outras pessoas, né, e sempre levando, né, essa rotina mídia comigo. Foram 5, 6 anos assim, foram 5, 6 anos carregando tudo, cara, assim, indo para cima, vai, falha, erra, acerta, e aí foi indo, cara. Foi muito mais assim do que... foi muito maior do que eu, cara, a vontade de querer fazer as coisas acontecerem. Você tem sócios? Ainda não tenho sócios, mas algumas coisas estão aí por vir, porque estamos a crescer bastante e agora eu preciso de outros braços, né, justamente para a gente conseguir chegar naquilo que é parte da nossa visão. Qual foi o primeiro trabalho marcante assim da Rotina Mídia? Cara, o primeiro trabalho marcante da Rotina Mídia em Angola é uma pessoa que eu preciso mencionar aqui, que
essa pessoa provavelmente ela não tem noção, né, do grande impacto que teve para a Rotina Mídia, mas foi o Wilson Ganga, né? O Wilson Ganga é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, porque posto em Angola, isso responde à pergunta, posto em Angola, ele olhou para mim e disse, espera aí, esse é brasileiro? Não, eu gosto desse pessoal. Vocês têm uma coisa assim diferente, vocês são humanos e conseguem conectar muito bem, são muito criativos. Disse, não, sim, por acaso, isso é isso que eu concordo com o que você acabou de falar, realmente é isso. Disse, pronto, mano, eu tenho uma campanha para ti. São 19 vídeos que você tem que produzir e tens que produzir em 3 dias. 19 vídeos em 3 dias? Como é que faz? Cara, de noite. Eu tava assim, falei, sério? Mas peraí, qual é o budget? Cara, aí era um budget que praticamente foi uma surpresa para mim, porque não estava a corresponder às minhas expectativas. Eu disse, não, peraí, cara, era não é acima possível. ou era abaixo? Era muito abaixo. Era muito abaixo porque eu acho que estavam a sofrer um período, né, com... é uma história bem complicada assim de entender, mas assim, vou resumir que abracei o projeto. Na sequência, eu disse, vou fazer como 19 vídeos, vou fazer como 3 dias. Eu disse, tá bom, vamos rodar e, consequentemente, depois a gente tenta ajustar toda essa parte do cronograma, mas eu acredito que vamos conseguir sim. Cara, era um vídeo de endomarketing para Pumangol. Pumangol é como se fosse a Petrobras, né, aqui no Brasil. Eu peguei, cara, coloquei tudo. Chegou o briefing para mim, eu disse, pronto, é isso, vamos para cima. A gente teve que entrevistar 19 mulheres, era uma campanha alusiva ao mês das mulheres, né? Cara, fizemos uma campanha incrível a nível de captação. Eu disse, poxa, eu tô orgulhoso desse trabalho, só a captação já tá linda. Agora vou pegar 2 Red Bull e vou para cima. Aí eu peguei. Tomou o aditivo? Tomei. Na altura eu já estava com Folha, né, que hoje é o responsável, né, da parte de filmmaking da Rotina. Na altura ele estava como assistente, conseguiu me assistir, teve sempre aí do lado, né? Também tive junto com uma pessoa que hoje também tenho muito carinho, né, que é a Jennifer. Me ajudou bastante com a parte de decupagem. Então foi um teamwork. E eu comecei a olhar que, poxa, audiovisual, afinal de contas, é sobre isso, não dá para fazer sozinho, principalmente quando a demanda chega da forma que chegou. Cara, peguei, na mesma virada, consegui fechar 3. Eu disse, espera aí, vamos pegar, vou mandar essa para aprovação. Nossa, Luciano, quando o feedback chegou já com choro, cara, porque era muito emocionante aquele vídeo. Era muito emocionante. Depois vou mandar para você ter acesso. Porque assim, dentro daquilo que era o depoimento, né, elas falavam de forma muito natural que a Pumangol realmente é uma escola para elas. Como chama esse vídeo? Pumangol, deixa eu ver aqui se eu consigo te mandar. Não, fala o nome, a Letícia procura lá para nós. Deve estar no meu, se não tiver no site, deve estar no canal da Rotina Mídia, né? No canal do YouTube da Rotina Mídia. Canal do YouTube da Rotina Mídia, Pumangol. Pumangol. Lelê, você acha? Ser mulher Pumangol. Lelê, solta. A Letícia tem um outro videozinho aqui que é curto, não é esse que o Filó tá falando aqui pra nós. Okay. Solta esse de 20 segundos, Lelê. Esse é o Willa, essa é a província da Willa. Vamos ver, Lelê, esse aí que você achou. Eu vi essa imagem hoje, cara. Eu vi essa imagem daquela estrada hoje, a gente viu hoje no computador do Lucas. E a gente falou, cara, não dá pra passar um carro aqui, o carro não faz a curva. Cara, tem um carro andando ali. Cara, que loucura. A gente falou, tá vendo o Ricardo e o Lucas? A gente falou, não dá pra passar um carro aqui, é o carro passando aí, Essa é a Serra da Leba. Olha, que loucura, Essa é uma das 7 maravilhas da Angola. Pensa numa paisagem incrível e pensa que também do lado tem
várias cachoeiras até lá embaixo, cara, tipo, muito Como é o bonito. nome da cidade? Essa é a província da Huila, cidade do Lubango. Huila. Ou Aqui seja, também é conhecendo Angola. esse é o município da Umpata, né? Ele pertence a Umpata, mas tem uma briga aí que diz que não. A Serra da Leba agora pertence ao Namibe, certo? Em Amilcar. Diz que sim, mas o pessoal da Umpata também diz que não, isso aqui é nosso, então... Tem uma brigazinha aí boa, mas assim, Angola é incrível, cara. Pensa em cada lugar que você passa, é uma paisagem diferente, é uma cultura diferente, é um cheiro diferente, percebe? E eu sou muito apaixonado, sou muito suspeito para falar desse país. Não, mas que bom assim que você está vivendo essa experiência. E que trabalho que você tem de referência no Brasil? Com quem que você trabalhou aqui no Brasil? Uou, aqui no Brasil, cara, assim, a gente já trabalhou com a Embaixada Americana durante um período aí de pouco mais de 1 ano e meio, né? Considero aí 2 anos. Já trabalhamos para o próprio governo de São Paulo, prefeitura. Já colaborei em grandes projetos, né? Um dos grandes projetos que eu colaborei recentemente foi o Motoboy SP, está na Globoplay. Já fizemos campanha para a Natura, junto com uma equipa assim vasta, já fiz campanha política. Peraí, Filó. E aí eu quero falar com você aqui, que às vezes você tá olhando para nós aqui e fala assim, pô, ele é sozinho, ele não tem sócio ainda, tem um time, é claro, ninguém faz nada sozinho, o Filó já falou isso aqui pra gente, mas ele tá aqui caminhando, coisas que alguns brasileiros não conseguem. Como é que é esse processo de captação de cliente, mandar proposta, ver edital, porque se você está trabalhando com cliente público, tem que ver edital, tem que participar da licitação e tal. Como é que tem sido essa experiência empresarial, né? O trabalho de angariar clientes e trabalho? Cara, assim, isso requer, obviamente, muito esforço, né, e dedicação. Muito esforço e dedicação, porque não é fácil. O Brasil é um país muito bem organizado. E quando você chega, você precisa ter um outro nível de postura, né? Não que Angola seja se calhar, né? Não tão organizado no mesmo nível, mas em Angola nós temos algumas commodities, né? Nós somos angolanos e, consequentemente, o povo em si, né? A própria estrutura social é muito parecida. Você vê, o presidente é negro, o governador é negro, todo mundo é negro. Ou preto, né, do jeito que aqui no Brasil estamos acostumados a tratar. Quando você chega aqui no Brasil, você já começa a ver um cenário diferente, né? Então você precisa se adaptar e, obviamente, né, esse percurso todo, né, não é feito sozinho. Temos que trabalhar com os outros, temos que trabalhar com pessoas brasileiras, temos que trabalhar com angolanos também que estão aqui a fazer coisas assim muito para frente, né? Temos aí o Amilcar, temos o Venâncio, que é um grande parceiro meu, e fazer esse percurso, né, de angariação de clientes. Uma coisa que o nosso trabalho nos facilita bastante, né? Fora as vendas que precisam, já não tem como escapar desse processo, é o quê? É o próprio portfólio, né? As recomendações. Tudo, obviamente, vai partir de uma boa reputação que você colocou em um trabalho, em um projeto, e na sequência aquilo volta para mim, né? Para você que está aí em casa também se identifica e faz parte do audiovisual. Então, acaba acontecendo dessa forma, né? Claro, foi um desafio enorme. Tá aqui em São Paulo. Tive que entregar muita coisa também de graça para as pessoas conhecerem o meu trabalho. É um investimento, né, Filó? É um investimento. Eu lembro que quando eu estava montando a minha empresa, tinha um publicitário que estava trabalhando comigo, assim, e aí na altura a gente fazendo conta do que tinha que fazer e tal, ele falou, pô, a gente tem que acreditar na gente primeiro antes de que qualquer pessoa. Se a gente quer que um cliente acredite, a gente tem que acreditar e tem que investir. E aí, pô, aquilo fez tanto sentido para mim, isso tem bastante tempo já, isso tem quase 20 anos, e é isso. Você tem que acreditar, você tem que fazer um investimento. Hoje, tudo que a gente faz, eu, minha esposa, né, eu tô falando mais de forma pessoal, e na MMF também não é diferente, nas empresas que eu tenho também não é diferente, mas a gente acredita e investe. Né? É isso que você tá falando, você fez de graça, você investiu. Exato. E assim, tive que me doar em alguns momentos. Claro, isso não demorou muito tempo, né, para aquilo que é o meu trabalho, a essência, né, daquilo que
que é o meu próprio skills, a minha sensibilidade, né, com imagem. A gente trabalha com arte, a gente precisa disso. Não demorou muito tempo para as pessoas começarem a perceber que realmente tem ali um valor agregado, tem ali uma estética, tem ali um toque, tem ali um processo que algumas pessoas começaram a se identificar, né? E falando um pouquinho daquilo que é o meu processo, né, de captação de cliente, maior parte, assim, posso considerar aí 85% vem por recomendação. Isso por causa do quê? Da boa conduta, de todo o processo, né? Até a entrega final, né? Tem o pós-venda, que também a gente cuida até certo ponto, assim, de forma muito séria e muito legal. E a mensagem vai, cara. Sim. A mensagem vai. E, consequentemente, as pessoas quando olham o portfólio, olham o site, peraí, realmente, o trabalho é bom, tem boas recomendações. Essa parte toda de feedback acaba, assim, nos colocando numa posição ou num ponto, assim, específico onde outras pessoas, outros clientes, outras instituições, obviamente acabam chegando até nós e acabam solicitando, né, aquilo que é o nosso serviço. Então, para resumir que muitos dos clientes que eu peguei hoje, né, desses grandes clientes que eu mencionei, foi justamente por recomendação. Muito bem, muito bom! Eu quero pedir para a Letícia soltar para nós o vídeo da Puma que a gente tem lá. Eurídice Nunes, Ser Mulher Puma, episódio 1. É um desafio. É desafio porque nós estamos a falar de gestão de 78 lojas. Então acabamos por abraçar determinados desafios que quem olha para a função pensa que não é complexa, mas acaba por ser todos os dias algo novo, porque estamos a falar de gestão de lojas, em que todos os dias existe um problema e que temos que estar preparadas, né, como mulher, em abraçar esses desafios e dar também respostas. Como gestora é a comunicação. Nós trabalhamos num país, não é, que ainda temos alguns problemas da comunicação. Se houver interrupção na comunicação que é passada para a resolução do problema, acabamos por não perceber exatamente o que é que os nossos operacionais precisam para podermos encontrar a solução. Então, o principal desafio é mesmo a comunicação. Eu não chamo desafio, porque eu trabalho numa companhia em que não há diferença de género. Então qualquer mulher poderá ocupar qualquer cargo, não é? Independentemente do seu estatuto. Foi durante o período de formação. Eu viajei pelas quase 18 províncias e tive a oportunidade de visitar comunas, municípios e ter o contacto direto com o povo, não é? Com a nossa população. A partir do momento que nós conseguimos mudar a vida de uma pessoa que não faz parte daquilo que é o nosso leque, não é? O nosso meio, e poder dar o emprego, a possibilidade do primeiro emprego, para mim foi impressionante. E nós temos aqui em Angola, nas 18 províncias, as 78 lojas que nós temos funcionários que para mim são filhos. Então, ver que constituíram uma família dentro da Puma Angola, através da prestação de serviço que eu presto nesta companhia, é, sem sombra de dúvidas, até hoje, marca-me. Se eu tivesse que encarnar um produto da Puma Angola, seria o combustível. Porque é um produto que movimenta, não é? Pessoas, movimenta um país, movimenta a nossa dinâmica do dia a dia, então o combustível. E pela sua raridade, hoje nós temos sim senhora combustível, mas podemos não ter daqui a algum tempo, se a máquina não for bem trabalhada. Então, para mim seria o combustível. Neste caso, gasolina. Filó, de novo, parabéns pelo trabalho. E aqui eu tô vendo ali a executiva falando e não sai da minha cabeça que você tinha outras 18 para entrevistar em 3 dias. E deu certo. Deu. Entregou. Foi, assim, o maior recorde, né, que nós tivemos. Não sei se foi até agora, né, mas na época nunca tínhamos feito algo parecido. E quando entreguei essa campanha, eu disse, essa campanha vai mudar a minha vida. Cara, abriu várias portas e recheou hoje aquilo que é o meu portfólio da Rotina Mídia, num nível que eu também nunca parei para imaginar, né? Hoje
fora o Banco Bay, que é o meu xodó de cliente hoje. Temos aí o próprio Governo Provincial de Luanda, temos o Banco Atlântico, temos a Pumangol, né, que também faz parte da nossa cartela de cliente. A Pumangol me fez também entrar na Eto Energias, que também uma petrolífera assim, que tá crescendo muito, vai entrar agora com a parte de distribuição. Me fez pegar infinitos, assim, eu praticamente já trabalhei com os maiores players, né, assim, da indústria do país, e tem sido uma experiência muito boa. Até hoje é um conteúdo que é mencionado, isso já fazem uns 4 anos por aí, foi antes da pandemia. Assim, eu tenho muito orgulho por esse produto, tenho muito orgulho por ter aceito esse desafio, e isso mudou mesmo assim, mudou o meu game. Yeah. Ô Filó, pensando em tudo que a gente viu aqui, né, seja no vídeo esse agora, né, que você falou sobre as mulheres, seja no vídeo do Conhecer Angola, dá pra gente falar que o audiovisual é uma forma de empreendedorismo social também? Assim, acaba sendo sim, porque a gente é muito influenciado, né, com aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, né, e o audiovisual acaba trazendo também um bocado disso, percebe? Porque a gente, no dia a dia, é muito influenciado com uma música. No dia a dia, a gente é muito influenciado por uma novela, por um filme, por um conteúdo hoje, né? Tem aí os influencers, os tiktokers. Então, eu acho que no final do dia acaba pegando muito essa parte social também. Sim. E tem servido também como base, né, de apoio, porque pensa que há regiões que são bem carecidas, né, de muita coisa, e é através de uma imagem, é através de um registro que as pessoas conseguem mais ou menos ter noção das condições em que aquelas pessoas se encontram. Então, acho que não tem para onde correr. E aí, me conta um pouquinho, a gente já falou aqui do drone, da capacidade que o drone traz, e qual que é o papel que a tecnologia tem desempenhado aí no desenvolvimento da Rotina Mídia? Cara, eu estou desenvolvendo agora um e-book, né, que eu quero disponibilizar para a comunidade criativa que eu tenho. E pensa que a parte tecnológica nos colocou hoje numa posição de credibilidade no país, onde nós fomos pioneiros em levar aquilo que é o Same Day Edit. O Same Day Edit é nada mais, nada menos do que você fazer uma produção, né, normalmente de um evento, e trazer ela em loco. Você tem que pegar, gravar, editar e entregar no dia. No dia? No dia. A gente levou isso para Angola através do quê? Do casamento do próprio Wilson Ganga. A gente estava falando de quê? Quando você fez aquela questão, né, sobre o Brasil, né, vir para o Brasil, e como é que foi esse processo todo de conseguir clientes, de conseguir ocupar, né, esse espaço, né, que hoje, graças a Deus, eu consegui conquistar. O Wilson, ele me chamou e disse: olha, Fernando, eu sei que você já não faz casamento, mas, cara, eu confio em você pra caramba. Cara, eu sei que você já não faz casamento. Fez muito casamento? Fiz muito casamento, cara. Fiz muito casamento, tanto aqui no Brasil, em Angola. Mas aqui no Brasil, por causa do tempo da faculdade, acabei fazendo muito mais, porque eu ficava mais tempo aqui na altura. E assim, ele disse: cara, tem que ser você. Prepara o melhor time aqui no país, quero as melhores câmeras, você vai fazer o meu casamento, você vai estar na linha da frente. Eu disse: cara, sério? Ele disse: é sério, eu quero que você faça isso. Foi daí onde consegui levar o Same Day Edit. Eu peguei, inclusive, Lele, tem uma imagem no meu Instagram onde eu mostro o meu telefone, né? Ou seja, a tela do meu celular. Vou tentar mandar aqui para você, Lele, para ficar mais fácil. Foi a primeira reação que a noiva teve quando ela viu o casamento dela antes do último brinde, cara. Ela ficou tipo, ela pegou, quase me arrebentou a blusa, assim, tipo: Filó, o que você fez? Como assim? Mandou colocar nas telas, tipo, o pessoal teve acesso e aquilo, assim, começou a viralizar.
as pessoas que trabalharam conosco gostaram pra caramba, porque, assim, eu disse, olha, manos, é o seguinte, para a gente conseguir entregar o same day, né, voltando aqui para a parte tecnológica, para a gente conseguir entregar o same day, Luciano, o que acontece? A gente precisa, obviamente, de uns recursos tecnológicos que nos permitam, Sim. percebe? Isso começa logo no quê? Óbvio, você precisa de um bom planejamento, precisa ter uma equipe muito bem engajada, isso está no e-book. Você precisa de estar bem alinhado com aquilo que vão ser as demandas, ou seja, os entregáveis. Sim. Na sequência, você precisa de ter um equipamento que aguente, Sim. porque para processar esses dados em tão pouco tempo, você precisa investir e precisa de uma tecnologia que realmente dê conta, né? Para isso ser possível, né, nós precisamos de cartões de memórias com uma velocidade ultra. Nós precisamos de usar SSD, porque o nível de a taxa de transferência, né, de um cartão de memória com uma velocidade de pelo menos 300 megabytes para uma SSD que consegue, né, ali uns 1.000 e 2.000 megabytes por segundo, você consegue transferir, pensa que você consegue transferir um arquivo de 100 gigas em menos de 10 minutos, enquanto que uma HD você leva aí perto de 1 hora para conseguir transferir esses dados. Então você ganha muito tempo. Então a tecnologia é um grande aliado para nós hoje, para aquilo que são as demandas, e quando a gente introduz o same day no mercado, os clientes nos olham e dizem, mas peraí, não, isso aqui é exatamente isso que eu quero. Porque pensa... E uma coisa que é importante aqui, a gente está falando de equipamento que precisa de investimento. A gente está falando de algo que é meio imediato, assim, você vai ter real time ali, o resultado do trabalho que você contratou. Está conseguindo fazer com que seja remunerado por isso? O pessoal está pagando? O pessoal paga, claro. Hoje não tem sido assim tão acessível, né, para muitos clientes, mas quem realmente entende o valor, né, de comunicar em loco, cara, pega e paga. Boa. Pega Boa. e paga. E tem se tornado assim bem satisfatório, porque há muitos clientes em Angola que nunca nem receberam mais os seus arquivos, porque o pessoal leva para editar e sei lá o que acontece. Então é uma garantia de que você realmente vai receber o conteúdo a tempo e hora para divulgação do teu evento. E, cara, é um negócio muito divertido. É cansativo. Assim, precisa de muita experiência, precisa de realmente entender sobre a matéria. E é bem gostoso, assim, no final do dia você termina o trabalho, termina o projeto, termina a feira, né, que é muito mais comum em feiras. E saber que, tipo, olha, conseguimos cumprir com as demandas, entregamos e estamos a voltar para o escritório, estamos a voltar para casa, assim, tranquilos, cara. Tipo, é muito satisfatório, é bem gostoso. Estamos aqui com 1h15 já de podcast Empreendedores da Liga, nesse bate-papo maravilhoso aqui. E, Filó, assim, como é que você pode falar que enxerga o cinema africano no cenário global hoje? Como é que você tem, qual que é a sua visão, assim, de maneira geral? É óbvio que você tem um conhecimento maior sobre Angola, mas de maneira geral. Bem, de maneira geral, eu acho que a gente está num momento muito, muito oportuno, né, para esse boom, né? Isso justamente porque temos ali o hype do africano, ou da África, né? Pensar que gêneros musicais como o Afrobeat hoje estão a bombar no mundo inteiro. Hoje temos artistas americanos, né, ou norte-americanos, que estão ali a remixar as músicas africanas no mais alto nível. Pensa numa Beyoncé que teve que girar o continente para fazer praticamente um álbum com artistas africanos. Então isso eleva muito o cenário do audiovisual, né, para o mundo. Hoje nós temos a própria Bollywood, né, que seria uma Hollywood africana, né, lá na Nigéria, a produzir, cara, assim, a produzir já há muito tempo. Nós já havíamos assistindo ou consumindo conteúdos assim africanos, né? Nós chamávamos Feitiço em África, o gênero, né, que era muito produzido na altura, né, pelos nigerianos. Os sul-africanos também têm ganhado um espaço enorme. Hoje nós já temos a Netflix SA, né, que é a Netflix sul-africana, a produzir assim de forma muito robusta e a entregar um nível de qualidade muito, muito surpreendente, né? E, cara, assim,
Tem evoluído bastante. Eu também falo no meu e-book sobre esse detalhe, né, na verdade foi uma chamada de atenção, né, que eu coloquei, né, porque em Angola agora está-se a olhar um pouquinho mais, né, com uma atenção diferente, né, para a própria parte de criação de conteúdo de modo geral. O cinema também tem vindo com bastante força, porém pessoalmente eu sinto que eu acho que nós precisamos de mais incentivo para as produções mais independentes. Por quê? Porque é ali onde a gente consegue trazer a nossa essência, ou cada diretor consegue trazer aquilo que é a linguagem de comunicação, aquilo que é a linguagem de direção, aquilo que são as nossas histórias, aquilo que é a nossa cultura, e ter uma inserção assim a nível de mercado muito mais profunda. E, cara, pensa que com uma boa divulgação, né, com um bom incentivo, com um bom olhar, né, um olhar mesmo atencioso para aquilo que é o cenário audiovisual, nós vamos conseguir potencializar aquilo que é o próprio Conhecer Angola, percebe? Eu também falei isso no meu e-book, que a importância da gente tratar o audiovisual, né, com carinho, né, com uma atenção extra, nos coloca numa posição. Você colocou aqui a questão, né, do próprio cenário africano, né, o cinema africano nesse cenário, né, do mundo. Pensa que para a gente conhecer e consumir e vivenciar um Brasil, é porque o Brasil lá atrás teve que investir muito, cara. Sim. Eu lembro que Cidade de Deus foi das primeiras obras que eu tive contato, né, a nível assim, de cinema. E aquilo me trouxe uma percepção do Brasil, que eu disse, eu quero conhecer o Brasil. Claro, aquilo não era de forma assim, muito voluntária, dizer que não, quero ir para o Brasil, mas involuntariamente, no fundo do coração, tipo, cara, esses caras são muito bons, olha como eles fazem, olha como eles vivem, olha o que eles comem, olha como eles se apresentam, olha como eles vestem. E eu vou fazer aqui uma menção bem interessante. Acho que há uns 20 anos, em Angola, quase que não se falava da Turquia. Claro, o Brasil sempre foi o xodó, né? Tivemos aí várias novelas que também nos influenciaram bastante. Mas de uns 5 anos para cá, Angola começou a consumir muita novela turca. Brasil também. Cara, o tanto de angolano que está aí para a Turquia agora, cara, você não tem noção. Mas isso por quê? Incrível, né? Essa capacidade que a cultura tem, né? Exatamente. Isso por quê? Porque é onde você entende a importância da gente ter o audiovisual de forma bem cuidada. Sim. Percebe? Por quê? Porque se não fosse pelas novelas, nós não estaríamos a consumir aquela cultura. Nós não queríamos estar a abrir lojas, né, boutiques em Angola. Não, essa roupa veio da Turquia. Não, essa louça aqui veio da Turquia. Quero fazer isso, que a referência também é a Turquia, percebe? Então, tem ali um poder de influência muito grande, muito grande. E para a gente colocar, obviamente, o próprio cinema africano, o próprio conteúdo audiovisual africano, exposto mesmo assim de forma bem sólida para o mundo, a gente precisa realmente de dar uma atenção extra, de pegar e colocar leis de incentivo para que a gente consiga chegar onde a gente realmente pretende chegar. Boa, boa. Sabe que você falou um negócio que me ocorreu aqui, né? Você tem consumido no Brasil novela turca e os doramas, né? E tem muita gente aqui, tem muito brasileira sobretudo, indo para a Coreia para poder ver como que é o país. Exatamente. Tem dorama também na Angola? Agora o pessoal está consumindo dorama também? O pessoal consome, assim, tem vários públicos hoje, né? Eu não consumo muita televisão hoje em dia. Consome sim, porque os doramas, eles estão bem presentes também no TikTok, né? Então, o povo angolano tem consumido o TikTok de forma, assim, muito, muito frequente. Então, deve ter uma galera aí dos doramas. A rede social, ela é um balizador, né? Você falou um pouco da visão do diretor. Qual que é o seu propósito, o seu maior propósito como diretor e criador de conteúdo? Cara, eu quero muito, obviamente, entrar no cinema. Quero muito mostrar, né, aquilo que é a minha capacidade intelectual, isso justamente para mover outros artistas, para tocar pessoas de forma muito profunda. Nós temos aí grandes referências, Steven Spielberg, temos aí grandes diretores norte-americanos, Dame Twister,
que é também africano, que tem, por acaso, recebeu um prêmio muito interessante, né? Um grande diretor também que é referência minha. E, assim, no final do dia, cara, a arte precisa tocar as pessoas. Sim. A arte precisa tocar os artistas, a arte precisa tocar quem consome, a arte tem uma capacidade, assim, de mover, de influenciar, de mudar o mindset de cada indivíduo. Assim, é além fronteiras, cara. Então, quero muito tocar a vida das pessoas. Que conselho você daria para um jovem angolano que está assistindo a gente lá agora e que sonha em estudar em outro país, empreender em outro país, você que viveu essa experiência em alguns países, que conselho você dá para esse jovem, para essa jovem? Para você que... são vários, né, que vêm pedindo conselho e cada caso é um caso, mas assim, pensa que você precisa ter um foco. Você precisa mirar mesmo assim para um lugar, sabe? Porque a gente às vezes quando sai do seio familiar, a gente encontra de tudo. Eu acho que das coisas que mais me colocou no trilho foi saber o que eu queria, foi entender o contexto que eu estava me abster, né, até certo ponto. Ir atrás com muito foco, determinação e lembrar sempre que um dia eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar melhor do que eu saí. Então, você que também já está nesse processo, pensa que Angola, dizem que Angola não está bem, Angola não tá legal, Angola não vai dar certo. Cara, Angola já está dando muito certo. E vou aqui frisar, né, uma menção que eu gostei muito quando vi pela primeira vez, é que para você ainda que não acredita em Angola, posso te garantir que Angola é um boda que ainda vai dar muito bom, mano. É um boda que ainda vai bater a sério. Então, meu foco e muita determinação. Como o amigo Yuran diz, isso é sobre dedicação e agenda. Com isso, cara, você consegue chegar em qualquer lugar. Então, gire. A gente teve aqui, você que está assistindo a gente viu aqui a trajetória, né, uma parte da trajetória do Filó, que tem muita inspiração, que tem dificuldades familiares, tem reviravolta familiar, e tem um pai que teve a oportunidade de ver o filho fazendo sucesso. Eu tô aqui agora, a gente está caminhando para o fim desse bate-papo incrível que a gente teve aqui. Você deixou um recado para o jovem, né? E aqui o nosso público é um público de empreendedores, né? Eu imagino que tem bastante empreendedor criativo que está assistindo a gente aqui agora, que está te assistindo. Para quem é um empreendedor criativo aí, que mensagem você gostaria de deixar, Filó? Bem, para quem é empreendedor criativo, eu diria que vamos olhar justamente para aquilo que eu vou aqui mencionar e já fazer um merchan, que é aquilo que é para a filosofia da minha época, né? Que é a mais nova obra. Opa! Do meu amigo, meu irmão, Milcar. É preciso a gente fazer a leitura dos tempos, né? Há muita coisa que vem evoluindo num nível absurdo. A gente acorda do dia para a noite, tem uma nova IA que surge, tem uma nova ferramenta que surge. Eu acho que nós precisamos nos apegar a isso para a gente conseguir melhorar aquilo que é o nosso trabalho, melhorar aquilo que é o nosso workflow e, consequentemente, olhar como aliado, né? Porque ainda há uma certa resistência para aquelas pessoas que empreendem, para aquelas pessoas que estão nessa correria, né, do dia a dia, aí para tentar melhorar, para tentar crescer, né, como pessoas individuais, né, como instituição. Então, pensa que a gente precisa ter todas essas ferramentas, né, como nossos aliados, porque otimizam muito o nosso tempo, nos ajudam bastante a ir atrás de uma ou outra informação, num timing assim. Outra hora a gente tinha que ler livros de vários tipos. Claro, a gente precisa continuar a ler, mas pensa que às vezes você tem uma deadline muito apertada para você entregar o projeto, para você entregar aquilo que é a demanda
aquilo que é a pesquisa que você está a fazer, aquilo que também às vezes são as próprias decisões, né? Porque o mundo do empreendedorismo, né? Não é fácil, é um desafio atrás do outro. Então, pensa que a gente precisa ter justamente essas ferramentas como aliado e a gente precisa mesmo se abrir para o mundo, porque se a gente se fechar numa bolha, vamos ter exemplos como a Kodak, que não queriam se reinventar e ficaram até certo ponto para trás. Boa. O que eu tinha que te perguntar aqui que eu não perguntei, que a gente precisava falar, que você precisa falar e que eu não te perguntei, ou nós falamos de tudo? Cara, assim, acho que o papo é bem fluido, né? E é bem gostoso, né? Estar aqui. O que eu tinha mesmo que fazer nesse momento é agradecer pela oportunidade. A gente, uma hora e meia, né? Que nós já estamos aqui do podcast. Vocês conseguiram ter noção de algumas fases da minha vida. Justamente aqui o Luciano conseguiu mais ou menos também entender mais ou menos, quem é esse cara? Umas pessoas dizem, quem é esse moleque? Mas eu sou um moleque também com uma cabeça assim, já um pouquinho mais para frente da minha idade, né? Então, quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer por essa abertura, né, que você tem, assim, trazido, né, para aquilo que são as pessoas que estão a empreender, porque há pessoas que passam aqui, parece que não, mas deixam, cara, uma senha, deixam um gatilho que muda a vida de muita gente, que às vezes a gente nem consegue comentar ou falar, cara, assim, é realmente um acervo que ainda vai mudar a vida de muita gente, cara, e não pare, continue firme, forte, porque você está a fazer algo que, se depender das tecnologias, vai estar aí para a vida toda, cara. Vai estar aí para a vida toda. Então, só tenho mesmo a agradecer e estamos juntos. Maravilha, eu que tenho que te agradecer, porque eu sei aí sua agenda como é concorrida. A gente acabou de passar o mês de novembro, né, o mês da consciência negra, e esse episódio que já está passando aqui no primeiro dia de dezembro poderia tranquilamente estar lá, pena que a gente não conseguiu encaixar na agenda. E eu queria te deixar aqui, voltar a palavra para você falar as redes sociais do Fernando Filó, as redes sociais da Rotina Mídia e falar como o pessoal encontra você, o seu trabalho, como é que o povo te procura. Quem está assistindo a gente aqui, os empresários que estão assistindo, eu quero contratar esse cara, como é que faz? Boa, nós temos o nosso site que é www.rotinamedia.com.br. Minhas redes sociais pessoais, né? Tem ali o Filó Filmmaker no Instagram, tem o próprio LinkedIn, né? Como Fernando Filó também. E, consequentemente, o YouTube, né, também está como Fernando Filó. Vocês vão poder me acompanhar, encontrar aquilo que também tem sido as minhas partilhas do dia a dia no próprio TikTok, também que está como Fernando Filó. E estamos abertos para trabalhos, para projetos, estamos abertos para troca de ideias, experiências e chega mais. Estamos aqui. Cara, brigadão. Foi incrível, impressionante ver como o empreendedorismo, como o cinema, como o audiovisual são pontes também, que a cultura ela pode unir os povos, a cultura foi o que te inspirou a ter essa trajetória e a gente tem que entender que muitas vezes para poder expandir não pode pensar em fronteira, a gente tem que expandir sem ter muito medo, né? Seja numa ponte que quebrou o carro, exatamente, que vai chegar um anjo para ajudar, a gente tem que ter fé sobretudo no que a gente está fazendo, no que a gente acredita. E eu sou o engenheiro Luciano Machado, você me encontra assim no Instagram e nas outras redes sociais, @engenheiro Luciano Machado, @empreendedores da Liga. Se você que veio aqui assistir a gente por conta do Filó não está inscrito no canal, por favor se inscreva, porque a gente tem vários outros episódios. Eu espero aqui você na próxima segunda-feira às 20 horas com outro episódio incrível. Até lá, forte abraço, tchau.